Te agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Teu amor é abundante na nossa vida, as Tuas misericórdias são renovadas sobre cada um de nós e nós entregamos e consagramos esse tempo ao Senhor, pedindo que o Senhor fale no nosso coração. Em nome poderoso de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, gente. Vamos lá. Bora lá. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4. 4 versículos eu quero ler com vocês. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Imediatamente aquele homem foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Amém. Amém. Olha, amigos, tem gente que está falando que está travando. Para mim é que está normal. Mas de repente confira aí. Confira melhor você. Melhor você colocar no. Tirar do Wi-Fi e deixar no 3G ou 4G do próprio celular. É melhor, porque daí trava menos, tá? Uma dica para vocês. Para evitar travar. Porque aqui não está travando nada. Para mim está tudo ok. Tá bom? Então é isso, amigos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, adversidades. Bom, vou fazer uma pergunta aqui simples. E eu quero uma resposta de vocês. Eu sei que você vai saber responder. Como cristãos, nós seremos poupados dos sofrimentos na vida? Como cristãos, nós seremos poupados de sofrimentos na vida? Responda sim ou não. Você acha que você vai, como um cristão, a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, depois que você entrega a sua vida a Jesus, você vai ser poupado de sofrimento? Vai ser poupado? Sim ou não? Vamos lá. Não, Cláudia Tene, não. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você acha que você vai ser poupado de sofrimento? Não, a turma está dizendo não. A Lilian, a Daniele, a Fátima, o Edu, a Carla, o Mauro. Maurão, é aí que o bicho pega. Aumenta a pressão. É isso aí. Elisângela, não. Cíntia, não. Priscila, não. Bom, a maioria diz aí que não, né? Que bom. Legal. Como cristãos, essa foi a pergunta. Como cristãos, seremos poupados de sofrimentos na vida? Claro que não. Não seremos poupados. Todos nós enfrentamos e enfrentaremos sofrimentos na vida. Agora, a questão não é essa, porque nós já sabemos que vamos sofrer. Até porque Jesus disse isso: no mundo tereis aflições. Mas o que fazer quando a adversidade chegar? Essa é a questão. Que a adversidade vem, a gente já sabe que vem. Mas a pergunta é: o que é que nós vamos fazer diante da adversidade? O que fazer quando a adversidade chegar? Eu já fiz uma pergunta outro dia aqui e eu vou fazer de novo essa pergunta. O que é que torna todos os seres humanos iguais na face da Terra? O que é que nos torna iguais? É a condição econômica? Não. Isso nos diferencia entre pobres e ricos. É a cor da pele? Também não. Isso nos distingue, inclusive, entre orientais, brancos, negros, enfim. Seria, então, a educação e a cultura? Também não, porque isso nos distingue entre doutos e analfabetos. Seria, então, o idioma? Também não, porque isso nos separa um do outro.
O que torna todos os seres humanos iguais é o sofrimento, porque todos nós, como eu disse, experimentamos e experimentaremos o sofrimento e a adversidade. Eu sempre me lembro das palavras de Santo Agostinho, quando ele disse que Deus teve apenas um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho que não sofresse. Então, Jesus foi sem pecado, mas ele sofreu. Então, todos nós sofremos, todos nós. Deus teve apenas um filho sem pecado, que foi Jesus, mas não teve nenhum filho que não sofresse. Todos nós sofremos. O que é adversidade, gente? Esse é o tema de hoje. O que é adversidade? Adversidade é o contrário de graça e felicidade. Adversidade significa calamidade, catástrofe, desgraça, fatalidade. Significa flagelo, infortúnio, revés, tragédia. As adversidades, elas fazem parte da nossa vida, fazem parte da vida e podem ser consideradas como oportunidades de conhecermos melhor a nós mesmos, né? O potencial que nós temos em Deus, conhecer melhor as pessoas, conhecer melhor o sistema do mundo com a sua malignidade e tantas outras coisas. E principalmente conhecer o Deus a quem servimos. Olha, a Bíblia diz, Eclesiastes 9:2, diz assim, esse texto mostra claramente para nós que todos nós somos iguais e vamos sofrer igualmente, sendo crente ou não crente. Eclesiastes 9:2 diz isso. Tudo sucede igualmente a todos. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo, diz o escritor, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que tem o juramento. Então, tudo sucede igualmente a todos. Ninguém escapa da adversidade. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, diz assim: no dia da prosperidade, alegra-te, regozija-te. Mas no dia da adversidade, considera. Olha só, gente. Ser feliz é a gente aprender a lidar com as situações da vida, sejam elas boas ou ruins. Como eu já disse, eu volto a repetir. Feliz não é aquele que vive sorrindo de tudo. Esse é um desesperado. O feliz é aquele que sabe lidar com os momentos que a vida apresenta. E o escritor aqui aos Eclesiastes, capítulo 7, ele diz o seguinte: no dia da prosperidade, se alegra. E no dia da adversidade, considera. E ele diz o seguinte: porque Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Como adversidades, o que é que nós poderíamos citar de exemplo? Como adversidades, podemos citar problemas conjugais, enfermidades, conflitos, problemas financeiros, perda de emprego, acidentes, pressões no trabalho, pressões na igreja, problemas pessoais, problema com os filhos, com os pais, uma perseguição, violência, discriminação, injustiças, perda de uma oportunidade, um erro pessoal ou profissional, uma má decisão, uma má escolha e tantas outras coisas. Isso são adversidades. Agora, gente, vamos pensar no texto que nós lemos aqui nesta manhã de Mateus, capítulo 8. Vamos pensar nesse texto, né? Na história da cura aí do leproso que a gente viu, nós podemos observar que ele tomou iniciativas. Esse leproso tomou iniciativas que demonstram o seguinte: que apesar de uma enorme adversidade que ele enfrentava, ele tinha atitude. E eu pergunto a você, você está enfrentando muita adversidade, qual é a atitude que você tem? Porque essa história nos ensina isso. Que apesar da grande adversidade daquele leproso, ele era leproso.
Ele era discriminado pela sociedade. Vivia separado da sociedade. Os leprosos eram assim, viviam assim. Apesar de todo esse problema que ele estava vivendo, dessa adversidade, ele tomou iniciativas, né? Que demonstram que, apesar de uma enorme adversidade que ele estava enfrentando na vida, ele tinha uma atitude. E aí, eu queria apontar aqui, vou dividir essa mensagem em duas partes. A primeira parte, eu quero falar de 3 atitudes do leproso, que nos servem de exemplo. Quais são essas 3 atitudes do leproso que nos servem de exemplo? Primeira atitude, anote. Ele não deixou o seu espírito se abater. Ele não deixou o seu espírito se abater. Amigos, diante da adversidade, nós não devemos deixar o nosso espírito se abater. Veja que o abatimento de espírito pode ser chamado também de sentimento de autocomiseração ou depressão. É aquela coisa, eu sou uma desgraça mesmo, não tem jeito para mim, eu não sirvo para nada, não vai dar certo, eu sou um pobre coitado. Não foi essa atitude deste homem. Então veja, o abatimento de espírito pode ser chamado de sentimento de autocomiseração, que é o que muita gente tem diante de um problema. E uma pessoa que em meio à adversidade, ela se joga para baixo, ela se deprime, ela tem maior dificuldade para vencer e sair da adversidade. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que o leproso, ele não admitia a lepra como sendo sua. Ele estava leproso no corpo, mas sua saúde mental e espiritual não foi afetada. O abatimento de espírito, gente, o abatido, melhor dizendo, né? O abatido de espírito é aquele que vive prostrado, vive curvado, vive se lamentando, murmurando. É interessante que o Salmo 38, versículo 6, o salmista diz assim: estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Olha a situação do salmista. Porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, dizia ele, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e eu estou muito quebrantado, dizia ele. Tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Aqui se mostra um exemplo de alguém abatido de espírito. O abatido de espírito é assim. Ele vive encurvado, se lamentando, vive abatido. Agora, amigos, o que torna suportável a dor e a calamidade é estar de bem com a vida. Vou repetir. O que torna suportável a dor e a calamidade é estar de bem com a vida. Anote Provérbios 18, 14. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? Quem o suportará? Não é verdade? Então, para não se deixar abater diante da adversidade, é preciso nutrir sempre no coração com boas doses de alegria. E assim, quando vier o dia ruim, o dia mau, o seu coração vai ter reservas ali, o suficiente para aceitar a adversidade e passar por ela sem abatimento. Provérbios 17, 22. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Sabe, meus irmãos, amigos, nós podemos observar que apenas um leproso, exatamente aquele que não andava pelos cantos esperando a morte chegar, se lamentando, um leproso, foi esse que foi ao encontro de Jesus. Diante do milagre que ele experimentou, na outra vez que Jesus passou por ali, outros 10 leprosos também foram ao encontro de Jesus. Então, a primeira coisa que eu deixo para o seu coração aqui, a primeira atitude desse leproso é que ele não deixou o seu espírito se abater. A segunda atitude que ele teve, ele não parou de desejar. Anote aí, segunda atitude. Ele não parou de desejar.
Diante da adversidade que você está vivendo, não pare de desejar. Eu vou explicar isso. O desejo, para quem está vivendo momentos adversos, será um ponto de partida para se buscar a solução para o problema. Quando nós deixamos de desejar, sabe o que acontece? Perdemos a força. É aquilo que diz Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. O que significa desejar? O que significa? Desejar é querer, é almejar, é ambicionar, é ter desejos, é satisfazer por completo, é anelar, é ansiar, é aspirar. O desejo, irmãos, o desejo nos impulsiona a procurarmos aquele que tem a solução. O salmista, ele disse lá no Salmo 38:9, o salmista disse: Senhor, diante de ti está todo o meu coração, e o meu gemido não te é oculto. Um desejo sincero, ainda que silencioso, será conhecido pelo Senhor. Será conhecido pelo Senhor. Vamos ver uma promessa que ele tem nesse sentido? Veja, anote aí. Salmo 145, 18 e 19, que diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. E ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ouvirá o seu clamor e os salvará. Sabe, o nosso desejo deve estar sempre voltado para o Senhor. Sempre voltado para Ele. Isaías 26:8, que diz: também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. Glória a Deus, meus irmãos. O que levou aquele leproso a buscar a solução em Jesus foi o desejo que ele tinha de voltar para casa. O desejo que ele tinha de voltar a conviver com a sua família. O desejo que ele tinha de voltar a desempenhar as suas atividades, a sua profissão, de voltar a viver. E principalmente, o desejo de subir os degraus do templo do Senhor para louvá-lo. Então foi essa segunda atitude que eu quero destacar aqui com vocês. Desse leproso, ele não parou de desejar. Qual foi a terceira atitude? Qual foi a terceira? Ele se aproximou ao máximo de Jesus. Ele se aproximou ao máximo de Jesus. Deixa eu te perguntar para você, quando você está enfrentando um problema difícil, você tem se aproximado de quem? Você está se aproximando de quem? Você tem se aproximado de Jesus? Hein? Nós devemos nos aproximar ao máximo, o máximo que nós pudermos de Jesus. O leproso chegou tão perto de Jesus, chegou tão perto, que foi por ele tocado. Como fez a mulher de fluxo de sangue, lembra? Que também tocou as vestes de Jesus. Jesus não quer que o sigamos à distância, ele quer proximidade. Jesus se alegra, ele se compraz em poder nos tocar, nos abraçar. Você não precisa ter medo de se aproximar de Jesus, ele não vai te expulsar, não vai recriminar você. Nós devemos nos aproximar de Jesus, sem culpa, sem remorso, sem traumas. Sabe, como um filho aproxima-se de seu pai, ainda que este seja uma autoridade das mais importantes na terra, mas se aproxima do pai porque é pai. Sabe, no tempo certo e na hora certa, este pai vai agir. Ele nunca chega atrasado, ele sempre chega na hora certa. Por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Salmo 30. Sabe, Deus, veja, olha o tempo de Deus como é, gente. Olha, Deus abriu o mar vermelho na hora certa, quando o povo de Israel já enxergava o inimigo com dimensões gigantescas. Veja, a pedra que atingiu Golias, o abateu no momento certo em que ele partia furioso na direção de Davi. Olha outro exemplo, o fogo desceu dos céus de uma forma pontual, quando o profeta Elias o invocava. E mais tarde, Elias suplicou chuva, e no momento exato, no momento certo, Deus abriu as comportas do céu.
O profeta Eliseu chegou à casa da viúva e lhe multiplicou o azeite na hora em que ela se via afligida por uma grande necessidade. Olha outro exemplo. Somente na 7ª vez que mergulhou no Jordão, foi que Naamã se viu livre e limpo do seu mal. E as muralhas de Jericó? As muralhas de Jericó só vieram abaixo no 7º dia, na 7ª volta. Lembra da história? Esse mesmo Deus, meus irmãos, esse mesmo Deus, em questão de segundos, ele não permitiu que Abraão imolasse o seu filho, seu próprio filho. E olha, eu vou dizer mais. E até que a morte chegue à nossa vida, e até que a morte surja. Sabe o que é que Jesus disse lá em João 11, 25? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Glória a Deus. Então essa é outra atitude que este homem teve. Ele se aproximou ao máximo de Jesus. Diante da sua adversidade, se aproxima ao máximo de Jesus. Eu vou para a segunda parte dessa mensagem. Eu quero falar com vocês sobre a resposta de Deus para a adversidade. O que é durante o tempo da adversidade na nossa vida, o que é que a gente precisa trazer à nossa memória? O que é que nós precisamos nos lembrar, amigos? Eu queria mostrar para vocês bases de ação ou decisão diante de um contexto de adversidade. Qual é a resposta que Deus tem para a nossa vida hoje diante da adversidade? Diante do caos que nós estamos vivendo no mundo, não é no Brasil apenas, é no mundo. A tragédia se espalhou pelo mundo. Esse privilégio não é só do Brasil. Está no mundo inteiro. O mundo todo está com um problema econômico gravíssimo em função dessa pandemia. As famílias sendo afetadas, pessoas perdendo empregos. Isso não é só no Brasil, não. Não pensa que é uma perseguição ao Brasil. Não, não. Isso é no mundo. No mundo. E qual que é a resposta que Deus tem para a nossa vida? Diante desse momento que a gente está vivendo. Qual que é a resposta de Deus? Anote aí. Primeiro, Deus está no controle. Anote. Deus está no controle. Considere primeiro que Deus está no controle da situação e que o caráter de Deus é santo. Adversidades, amigos, muitas vezes vêm colocar em xeque a nossa visão de Deus. É verdade ou não é? Porque logo quando a gente enfrenta um problema e uma adversidade, a gente pergunta: quem é Deus na minha vida? Quem que é Deus na minha vida? A gente coloca em xeque a nossa visão de Deus. Questionamos, inclusive, a questão do caráter de Deus. E deixa eu dizer para vocês algo tão importante. Deus tem um caráter extremamente confiável. Deus não é mentiroso. Ele não mente. Porque ele não é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Nele não há verdade. Tudo o que ele diz é mentira. E nós sabemos disso. Mas com Deus não. É tudo às claras. Tudo na verdade. E se ele mentir? Se Deus mentir, ele deixa de ser Deus. Mas a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está no controle e ponto final. Ele tem promessas poderosas para a nossa vida e ele vai cumprir, porque se ele disse, ele vai fazer. Se ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele vela pela sua palavra em a cumprir. Creia nisso. E nós sabemos, como disse o apóstolo Paulo, Romanos 8, 28, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está no controle. Diante do problema que você está vivendo hoje, da adversidade que você está enfrentando, diga para você mesmo: Deus está no controle. Deus está no controle. Nada escapa aos olhos de Deus. O olhar de Deus está constantemente na sua direção, na minha direção. Deus está no controle. Ele tem o melhor. Ele tem o melhor. Creia nisso. Creia nisso. Romanos, eu citei aqui, alguém perguntou.
Romanos 8, 28. Segundo, anote aí. Qual é a resposta de Deus? O que é que você precisa trazer à sua mente nesse momento de adversidade? Segundo, não te esqueças do favor de Deus. Não seja ingrato. Traga à sua memória, todas as manhãs, as misericórdias do Senhor sobre a sua vida. Traga à sua memória todos os dias, todo o bem que você tem recebido da parte de Deus, pela graça de Deus. Graça de Deus é favor imerecido. Nós não merecemos. Nós não merecemos. Quer dizer, nós merecemos sim, merecemos morte. O salário do pecado é a morte, todos nós pecamos, a gente merece a morte e o inferno. Por isso que eu confesso a vocês que eu não consigo entender essa dinâmica de crente querer alcançar bênçãos de Deus na base da força. Eu não consigo entender isso. Determinar para Deus. Quem somos nós para determinarmos para Deus alguma coisa, gente? Não, irmão, você tem que determinar para Deus. Você tem que colocar o dedo na cara de Deus e determinar para Ele, exigir dele as bênçãos dele, porque Ele escreveu na palavra e as bênçãos precisam se cumprir na sua vida. Quem somos nós? É uma postura tão arrogante que não tem nada a ver com o Evangelho. Tem nada a ver com as Escrituras. Porque se hoje eu e você formos bater na porta dos céus, não é para exigir de Deus, não é para determinar para Deus o que Ele tem para fazer. Se a gente for bater na porta dos céus, é para dizer: Senhor, não me trate segundo aquilo que eu mereço, mas segundo a sua graça, a sua bondade e misericórdia. Se você for bater na porta dos céus hoje, é para agradecer, para trazer à sua memória o bem que você tem recebido pela graça de Deus. Sabe, meus amigos, adversidades muitas vezes demonstram a nossa insuficiência e vulnerabilidade, quebrando o orgulho e expondo o quanto temos sido preservados e abençoados pelo Senhor. Por isso, anote aí Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Traga à sua memória as coisas boas no momento da adversidade. Primeiro, lembre-se, Deus está no controle. Segundo, não te esqueças do favor de Deus. Não esqueça jamais do bem que Ele tem feito a você. Terceiro, anote, na adversidade, qual que é a resposta de Deus para a nossa vida? Na adversidade, Deus quer te transformar. Deus quer te transformar. Saiba que antes de te abençoar, Deus quer te transformar. É o que Ele quer fazer comigo e com você. Amigos, a santificação é um processo, é passo a passo, é dia a dia. Quando surge o problema, nós devemos buscar entendimento sobre qual área Deus quer trabalhar. Onde que Deus quer transformar. Precisamos buscar esse entendimento. Anote 1 Pedro capítulo 2, que diz: pois que glória é essa, se quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência? Mas se quando fazeis o bem sois afligidos, os sofreis com paciência. Isto é agradável a Deus. O sofrer com paciência, gente, é agradável a Deus. Porque para isto foste chamados, disse o apóstolo Pedro, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Primeiro, Deus está no controle. Segundo, não te esqueça do benefício do favor de Deus na sua vida. Terceiro, Deus quer te transformar. Quarto, examine os princípios bíblicos. Examine os princípios bíblicos. Examine na palavra, gente, os princípios que concernem a situação que você está vivendo, que você está enfrentando. Quais princípios bíblicos estão em jogo numa determinada situação? É o que você tem que refletir. Domínio próprio ou espírito irado? Pureza ou malícia? Generosidade
ou avareza? Fé ou dúvida? Verdade ou mentira? Você tem que avaliar. Quais princípios bíblicos estão em jogo numa determinada situação que você está enfrentando? Josué 1,8. O que é que diz? O Senhor disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Foi a palavra de Deus a Josué. Então, examine os princípios bíblicos. A sua vida precisa ser orientada segundo os princípios da palavra. Aquilo que você for fazer, realizar, precisa ser guiado por princípios da palavra. É um grande desafio para mim e para você. Número 5, anote aí. Número 5. Qual que é a resposta de Deus nas adversidades? 5. Faça uma autoavaliação. Examine a tua vida à luz dos princípios, daquilo que nós falamos agora. Examine a tua vida à luz dos princípios bíblicos, uma autoavaliação. Ou seja, onde eu preciso mudar? O que em mim ainda está desagradando a Deus? Por que a mesma situação se repete na minha vida? Por quê? São perguntas que a gente vai fazer. O que é que Deus está querendo me ensinar? O que é que Deus está querendo me dizer? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, disse o apóstolo Paulo, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Faça uma autoavaliação diante do problema que você está vivendo. Faça perguntas. Veja onde você está falhando. Julgue a você mesmo. Examine o seu coração. Faça isso. Diante de uma adversidade, anote outro aspecto aí, número 6. Diante da adversidade, tenha uma visão mais ampla. Diante da adversidade, tenha uma visão mais ampla. Tenha uma visão mais ampla da situação. No meio da tormenta, a tua visão pode ficar muito condicionada a um estado emocional ou a um sentimento de perda, decepção, humilhação, enfim. Saia fora da situação e tente ver com os olhos de um observador isento. De fora. Saia da situação e olhe de fora, sob a luz da palavra. E veja de uma forma mais ampla, porque quando a gente sai da situação, quando a gente está no meio da situação, a gente não consegue enxergar. Para a gente ter uma visão mais ampla, a gente precisa sair da situação e ter um olhar de fora, para a gente ter uma visão mais ampla. A gente acaba vendo de uma forma mais ampla. Veja mais além no tempo, no espaço e no modo. Efésios capítulo 1, versículo 17, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria. Vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, meu irmão, minha irmã, diante da adversidade, tenha uma visão mais ampla. Veja de uma forma mais ampla. 7, anote aí. 7. Diante da adversidade, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Olha, deixa eu dizer algo importante para você. Perder uma batalha não significa perder a guerra. Tem gente que às vezes perde uma batalha e acha que perdeu a guerra, que acabou, que não tem mais jeito. Eu vou abandonar, eu vou desistir, eu vou largar tudo, eu vou jogar a toalha. Não. Seja positivo e não negativo. Seja mais otimista e não pessimista.
seja perseverante e não desanime. Se os teus alvos são corretos, você pode até mudar estratégias, mas não mude o alvo. Mude estratégia, não o alvo. Se o alvo é correto, use a derrota não para você se prostrar, ficar prostrado. Use a derrota para se fortalecer e não para se enfraquecer. Reconheça os teus erros e seja humilde para reavaliar. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz: melhor é o fim de uma coisa do que o princípio. Melhor é o final do que o início. A questão é a gente terminar bem. Tem gente que começa bem e termina mal. Adiantou alguma coisa? Não. Então melhor é terminar bem. Melhor, diz a Bíblia, melhor é o fim de uma coisa do que o princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Josué, no capítulo 1, versículo 9, Deus disse a Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Josué, tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Então tem bom ânimo. Por que eu posso ter bom ânimo? Porque o Senhor está comigo por onde quer que eu for. O Senhor está com você por onde quer que você vá. Creia nisso, creia nisso. Número 8, anote aí a resposta de Deus para a nossa vida em tempos de adversidade. Busque conselho cristão. Você vê que eu coloquei aqui cristão, né? Eu podia falar assim, busque conselho. Mas eu quero ser mais enfático aqui, melhor dizer para você, buscar um conselho cristão. Ou seja, buscar conselho de gente séria. De gente que pode te ajudar. De gente que vai te levar para um caminho bom de vitória. De gente que conhece a Bíblia. Tem muita gente que dá a nós conselhos piedosos, conselhos bonitinhos, mas que por vezes não tem nada a ver com as Escrituras. Busque um conselho de gente que vai te ajudar. De homens de Deus, de mulheres de Deus. Gente confiável. Não sai falando da sua vida aí para qualquer pessoa. Você não seja doido. Eu tenho que abrir meu coração. Tem gente assim. Que aí sai contando a vida para todo mundo. Não faça isso. Não dê pérola aos porcos. Não faça isso. Você vai se arrebentar. Mas busque o conselho dos sábios. Busque aconselhar-se. Pergunte. Avalie a experiência dos demais. Pondere suas palavras. Ponha em xeque a informação à luz da verdade. Retenha aquilo que é bom. Olha, Provérbios 11:14 diz: quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quando não tem uma direção, o povo se arrebenta, gente. A gente tem visto isso, infelizmente, no mundo, no nosso país, né, nos governadores do mundo inteiro. Quando um governo não dá uma direção, o povo se arrebenta, o povo cai. É o que diz a Bíblia, não sou eu. Provérbios 11:14. Quando não tem uma sábia direção, gente, o povo se arrebenta. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança. Sabe por que às vezes nações se arrebentam? Porque não tem conselhos, não tem multidão de conselheiros. Porque a Bíblia diz, é um princípio. Quando a gente quebra um princípio, a gente se quebra. Porque a Bíblia diz que é na multidão de conselheiros que há segurança. Então esse negócio de eu decidir tudo sozinho, não, eu vou decidir porque eu sei, eu sou o cara. Eu sei qual é o caminho, eu já sei. Não, cuidado com isso. Cuidado com essa postura, porque você vai se arrebentar. Porque quando a gente não tem uma sábia direção, a gente se quebra e quebra os outros. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança. Há segurança. Anote outro texto, Provérbios 24:6. 24, versículo 6. Porque com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra. E há vitória na multidão de conselheiros. Olha só. Com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra.
E tem vitória na multidão de conselheiros. Busque conselho. Na adversidade que você está enfrentando, busque um conselho de gente que vai te levar para uma vida de vitória. Não ande só. Não caminhe só, porque você vai se arrebentar. Uma pessoa falou comigo esses dias, dizendo: Ronaldo, estou vivendo um tempo muito difícil na minha vida. Eu quero ter alguns vícios que eu preciso romper e eu não consigo. Mas eu tomo uma decisão hoje de quebrar com tudo isso. São anos que estão se arrastando na minha vida esses vícios. São anos. E eu não consigo me libertar, mas hoje eu vou tomar uma posição. Aí eu disse para ele assim: legal. Esse é o primeiro passo. Você decidir no seu coração. Mas o segundo passo é você estar com alguém. Porque há batalhas na nossa vida, gente, que a gente não vence sozinho. Há batalhas que a gente consegue. Mas há muitas outras batalhas que a gente não vence sozinho. E aí a gente precisa de pessoas para nos orientar e nos ajudar. Que o Senhor te abençoe, te capacite na escolha de pessoas que vão te abençoar. 9, anote aí. Olha só, a lista é grande, hein, gente? Tá? Estamos indo, mas vai dar tempo. 9, anote. Qual que é a resposta de Deus? Vamos lá. Busque a Deus. 9 é busque a Deus. Busque a Deus em oração, com atitude de louvor, de gratidão. Seja você um intercessor. Após orar com intensidade, permaneça quieto na presença do Senhor, em adoração, aguardando a voz dele, ele falar, que Deus fala. Comece a se acostumar, meu amigo, minha amiga, a esperar ouvir a voz de Deus. A gente fala muito, né? A gente fala e a gente não escuta. Vira monólogo, não é diálogo. Não é? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade no espírito e essa vigilância na alma para a gente aprender a ouvir a voz de Deus. Por isso que o texto lá de Efésios, no capítulo 4, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então busque a Deus, apresente a sua vida, o seu problema, a sua adversidade a Deus. Faça isso e permita Ele falar com você, porque Ele vai se revelar a você. Creia nisso. Número 10, anote aí. Qual que é a resposta de Deus? O que a gente precisa trazer na nossa memória diante da adversidade? O que nós precisamos fazer? Número 10, profetize. Profetize. Sabe, em outras palavras, libere a palavra profética para a tua vida. E para a situação que você está vivendo. Libere uma palavra, busque uma palavra de Deus. Quando eu falo de profecia, não estou falando de gente que fica aí dizendo, né, assim diz o Senhor. Não, não é nada disso, não é profetada que eu me refiro. Quando eu falo de profecia, eu estou me referindo a esta profecia. Porque profecia está aqui, ó. É a palavra de Deus. Então, libere uma palavra profética para a tua vida e para a situação que você está vivendo. Traga à sua memória textos bíblicos. E conhecendo a vontade de Deus para a tua vida, comece a profetizar. Fale de maneira audível a vitória sobre aquela situação. Sobre tudo que ainda não está em linha com a vontade de Deus. Com aquela vontade revelada de Deus. Ezequiel 37,4, né? Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetiza em cima da situação que você está vivendo. Declare palavra profética. Diante da situação, por exemplo, você pode dizer: Senhor, a tua palavra diz que nenhum mal me sucederá e praga alguma chegará à minha casa. Senhor, estou vivendo um problema financeiro, mas a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, há uma doença na minha família, mas a tua palavra diz que na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Declare palavra profética. E por último, e não menos importante, seja perseverante. Número 11, seja perseverante. Nunca desanime e não desista. Deus é com o corajoso, varão corajoso.
o Senhor é contigo. Deus gosta de gente assim, corajosa, de gente perseverante, de bom ânimo. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de perseverança, o escritor diz. Porque necessitais de perseverança. Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Seja perseverante diante da adversidade e o Senhor vai te conceder vitória. E eu pergunto, para a gente finalizar, eu pergunto a você: você reconhece que tem tido dificuldades em lidar com as adversidades da vida? Você tem tido dificuldades? Com base naquilo que você ouviu hoje, naquilo que você aprendeu, o que é que deve ser mudado em você a fim de lidar melhor com as adversidades? Hein? Pense nisso, reflita nisso e que o Senhor te abençoe. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão enfrentando adversidades e peço que a tua graça e o teu favor esteja presente nesta manhã na vida deles. Pessoas que estão enfrentando lutas na família, pessoas que estão enfrentando lutas no trabalho. Oh, Pai amado, eu sei que o Senhor, os teus olhos estão em todo lugar. A tua palavra diz que os teus olhos estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Pessoas que estão agora vivendo problemas conjugais, enfermidades, Pai, ou conflitos. Gente que está vivendo um problema financeiro, perda de um emprego, ou sofreu um acidente, ou pressões no trabalho, pressões na igreja ou na vida pessoal. Gente que está vivendo problemas com os filhos em casa, perseguição ou violência, uma discriminação, uma injustiça, a perda de uma oportunidade, um erro que cometeu, um erro profissional, uma decisão, uma escolha errada, Pai amado. E tudo isso tem causado um grande problema, está vivendo uma adversidade. Pai, coloca a tua mão agora e traga paz a este coração, traga solução, que o Senhor abençoe. Senhor, nós liberamos a tua palavra como falamos, a palavra de profecia. Esta é a profecia verdadeira, a tua palavra, é a tua palavra. Senhor, libera nesta manhã uma palavra profética ao coração dos meus irmãos. E eu creio que nenhum mal vai alcançar a vida dos meus irmãos. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Porque o Senhor envia anjos para nos guardar de tropeçarmos em alguma pedra. Oh, Pai, que a tua graça e o teu favor seja liberado de maneira especial nesta manhã em favor dos meus irmãos. Enxugue as lágrimas daqueles que estão sofrendo perdas. Quantas famílias neste exato momento estão chorando, estão em luto por perdas, por causa dessa pandemia, dessa doença, deste vírus Covid-19. Oh, Pai, como mesmo ontem um amigo meu perdeu o seu irmão por este vírus, Pai. Tem misericórdia e traga consolo ao coração dele, daquela família, assim como muitos que estão aqui. Eu oro, Pai, e eu creio que o Espírito Santo Consolador está agora, nesse momento, trazendo o consolo e enxugando lágrimas. Nesta manhã, em nome do Senhor Jesus eu oro e eu te agradeço para o louvor da tua glória. Que seja assim, em nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, meus amigos. Está terminando essa live, faltam aí 1 minuto e 20 segundos para terminar. Eu queria agradecer a todos vocês e dizer que eu estou subindo mensagens. Você pode conferir algumas mensagens que já tenho no canal, do meu canal no YouTube. É o Ronaldo Bezerra, tá? Ronaldo Bezerra, encontre lá. Você que ainda não está cadastrado, se cadastre no meu canal, ative as notificações, ative o sininho lá para você receber as mensagens. Tá bom, queridos? Bom demais estar com vocês, uma alegria. Amanhã tem mais. Amanhã o tema é angústia. Se prepare porque Deus vai falar com você, tá bom? Um grande beijo, tenha um excelente dia, fique na paz de Cristo. Amém. Beijo, queridos. Até mais, amigos. Tchau, tchau.